Olá, primeiro ano! A professora Hilda vai continuar falando das medidas que a gente faz com o nosso corpo. Então, de que forma usamos o nosso corpo para medir coisas, medir quantidades, medir distâncias, várias coisas que nós podemos usar. Na outra aula, nós falamos do palmo, ou seja, qual é a medida da palma da minha mão, de um dedo até o outro. Então, eu pedi que vocês fizessem em casa o decalque da sua mão, ou seja, colocassem a sua mão numa folha branca, contornassem com a caneta e medissem com caneta de outra cor e um barbante a medida do dedo mínimo até a pontinha do polegar. Essa é a medida de um palmo. E por acaso, vocês perguntaram aos seus familiares se existem outras partes do corpo que a gente pode medir? Quem conhece essa parte do corpo? Que parte seria essa? Nós chamamos de pulso, certo? Pulso, mas o nome bem comum é punho. Então, quando a gente vai medir um punhado, significa que a gente abre a mão, pega a quantidade que a gente quer, pode ser de farinha, de arroz, o que quiser, e aquilo que a gente consegue guardar dentro da mão é chamado de punhado. Então, esse é um punhado de arroz, certo? Outra coisa, muitos usam, por exemplo, a medida de um punho, que é a mão fechada assim, muitos usam para medir, por exemplo, um pedaço de carne ou um pedaço de qualquer coisa. Por exemplo, eu quero um punho de barro para fazer cerâmica, é um punhado, certo? Então, várias partes do corpo são utilizadas com essa finalidade. E aí, você aí em casa tem a medida do seu palmo? Então vamos escrever o nome dele aqui. Isso aqui que a professora mediu é um palmo, porque nós usamos a palma da mão, tá? Um palmo. Quase que a professora escreveu palma da mão. Nós temos um palmo. Então, vamos continuar conhecendo as partes do corpo que nós usamos para medir. Olha esse caso aqui, por exemplo. Tá? Nós temos o nosso amiguinho aqui e a gente mostra a medida em azul do passo. Então, como é que é o passo? E, por fim, a medida do pé. Recapitulando, nós vamos lá para frente entender a medida de cada um deles. Vamos colocar nossa mão na massa, tá? E fazemos uma experiência. Qual é a experiência que a professora quer que vocês façam? Vocês já têm a medida do seu palmo, certo? Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos medir com alguém que esteja aí na sua casa, porque a proposta do nosso livro é medir na sala de aula com o professor e outros colegas, mas você vai fazer essa medida na sua casa. Então, da mesma forma que você fez o decalque do palmo da sua mão, você vai fazer o decalque do palmo da mão da sua mãe, do seu pai, irmão ou qualquer adulto que esteja responsável por você nesse momento. E vamos fazer as comparações necessárias. Nós vamos fazer exatamente isso aqui. Fazer a medida, tá? E depois nós vamos medir qual é a diferença entre um palmo e outro, certo? Então, olha só, eu vou estimar a medida de um palmo de uma mão menor do que a minha. A minha mão tem esse tamanho, mas imagine que a minha mão tem esse tamanho aqui, ó. Ai, desculpa o desenho, tá? Muito feio esse desenho, pessoal. Não vou usar, tá? Vamos lá. Menos pior? Não sei. Vamos medir uma mãozinha menor. Eu coloco a pontinha do dedo mínimo na pontinha do polegar e traço uma reta. Daqui até aqui é a medida do palmo. A pergunta que a professora faz para vocês é: será que essa medida aqui é igualzinha a essa medida? Vocês podem fazer essa investigação lá na sua casa. De que jeito? Vamos medir as mãos das outras pessoas que convivem com a gente. Então, vocês vão fazer o decalque da mão, da sua própria mão, que vocês já fizeram, e vão decalcar a mão de outras pessoas. Podem ser 4 pessoas na sua casa.
Espero que você consiga esses 4 decalques e vamos fazer a medida de uma pontinha até a outra para a gente conhecer se essa medida é do mesmo tamanho que a sua mão, que a mão da prof, que as suas mãos das outras pessoas. Então, primeiro utilizando o palmo, tá? Nós vamos medir as pessoas agora, tá? De que jeito? Pede para a pessoa ficar em pé, bem grudadinha na parede, certo? Não pode levantar a cabeça assim, nem baixar a cabeça. Fica bem retinha, com o calcanhar encostado na parede. E aí nós vamos desde o chão até aqui em cima, nós vamos medindo palmo a palmo. Como é que nós vamos fazer isso? Eu vou pegar um boneco só para a gente mostrar, tá? Eu tenho o bonequinho aqui, eu ponho a minha mão na ponta do pé do boneco, eu estico aqui, eu tenho um palmo, eu junto meu polegar e estico novamente, eu vou ter outro palmo. Vejam, em relação ao boneco, foi mais um palmo inteirinho? Não, eu cheguei até aqui, eu posso dizer que foi a metade de um palmo? Então esse boneco tem um palmo da professora mais a metade de altura. A mesma coisa vocês vão fazer com as pessoas. Então pegando a medida do seu palmo, vocês vão medir as pessoas, certo? Vão colocar palmo a palmo até que vocês cheguem e descubram qual é a altura dessas pessoas. Muito bem, outro exemplo, nós temos uma televisão, certo? Essa televisão ela tem uma largura e ela tem uma altura, é a altura que a professora quer ver. Então como é que nós vamos medir em palmos essa altura? Eu fico na pontinha aqui, estico a minha mão, porque aqui eu tenho a medida de um palmo, junto o dedo mínimo com o polegar, estico outra vez o palmo, junto o dedo mínimo com o polegar, estico outra vez o palmo, junto o dedo mínimo com o polegar e estico outra vez o palmo. Eu sei que eu tenho 3,5 palmos de largura, de altura dessa televisão. Então, é dessa forma que vocês vão medir as pessoas. Esse é o primeiro momento. Depois que você fizer, né, a medida dos palmos, você vai colocar aqui a medida, tá? Quantos palmos você obteve. Depois você vai usar o palmo e vai medir outra pessoa, tá? Você vai medir outra pessoa e vai registrar aqui, tá? E aí você vai comparar esses palmos que você encontrou, se são os mesmos de um e os mesmos de outro. Esse é o primeiro momento. Depois você vai ver qual é o mais alto, se no caso uma das pessoas que está com você ou outra. Vai pedir para fazer essa medida e comparar, certo? E depois, né, nós podemos saber quem é o mais alto e quem é o mais baixo, usando o número de palmos que a gente vai medir, certo? Depois que vocês fizerem isso, tá? Nós vamos medir alguns objetos. No caso, vocês aí em casa vão medir objetos da sua casa. Por exemplo, pode ser a televisão, pode ser a geladeira, pode ser a altura da mesa onde você faz suas refeições, pode ser também a medida do seu caderno em palmos, do seu livro didático em palmos. Você pode medir com palmos também qualquer outro objeto, pode ser a caixinha de leite, pode ser o tamanho do macarrão espaguete, quando ele está sem cozinhar ainda. Vocês vão observar todas essas coisas à medida em palmos e vai fazer um registro, tá? Todos vocês vão fazer um registro, uma lista, tá? Então escreve lá na lista, por exemplo, escreve lá, geladeira. A geladeira tem 10 palmos, por exemplo. Aí vocês vão pegar, por exemplo, a caixinha de leite. Então, a caixa de leite. Vão escrever na lista. Caixa de leite. 1,5 palmo e meio. Tá? Vocês vão escrevendo essas medidas que vocês encontraram, registrando numa lista quais são
as medidas que vocês encontraram em diversos objetos que tem na casa de vocês, certo? Vamos sair medindo e descobrindo quantos palmos tem em cada objeto ou em cada pessoa que convive com você. Um forte abraço, pessoal, e até o nosso próximo encontro, certo?